O Exorcista do Papa é um filme de terror sobrenatural que conta a história de um padre que luta para salvar a vida de um garoto que foi possuído por um terrível demônio. Então, aproveita e já deixa seu like. Assim, eu trago mais vídeos para vocês. Então, bora pro filme! O filme começa quando em junho de 1987, na Itália, o padre Gabriele, que aqui vamos chamar de Gabriel, é chamado para ajudar uma família que está com um filho possuído por um demônio. Chegando na casa, o padre Gabriel conhece o rapaz que possuído diz ser o próprio diabo. O padre, sem medo, então começa a provocar o demônio, dizendo que se ele é realmente o diabo, então que diga seu nome e descreva como é o inferno. O demônio então fica irritado e o padre pergunta por que o demônio está possuindo um rapaz tão simples, em vez de possuir alguém com influência e poderoso. O demônio responde que pode possuir quem ele quiser. Então o padre manda trazer um porco e volta a provocar o demônio, dizendo que ele não pode possuir alguém tão importante, nem sequer um porco. O demônio fica revoltado, então o padre desafia o demônio a possuir o porco. Depois de ser muito provocado, o demônio resolve possuir o porco, que é morto no mesmo instante por um homem, e o padre Gabriel então consegue livrar o rapaz do demônio. Meses depois, vemos uma família que está se mudando para a Espanha. Então conhecemos Julia, a mãe, e seus dois filhos, Amy e Henry. O marido de Julia morreu e deixou uma abadia de herança familiar, e Julia precisa reformá-la para vendê-la posteriormente. Tempos depois, o garoto resolve andar pela abadia e acaba descobrindo um buraco na parede, onde vê uma outra parede rachando. No dia seguinte, o padre Gabriel vai para Roma, onde foi chamado para dar explicações sobre o exorcismo que havia feito no rapaz usando um porco. A princípio, o padre nega que foi um exorcismo, mas a igreja deseja acabar com o cargo de exorcista-chefe do Papa, deixando assim irritado e alterado o padre, que pergunta se tudo isso tem a ver com o caso de uma garota do passado do padre, chamada Rosália, que foi morta. O conselho da igreja então exige respeito, e o padre deixa bem claro que respeita a igreja e vai embora deixando o conselho falando sozinho. Mais tarde, durante a noite, alguns trabalhadores da abadia chegam no local onde Henry estava. E ao verificar o buraco na parede, um deles acende um sinalizador, causando uma explosão. Então todos descobrem que aquele lugar está com vazamento de gás, e o chefe da obra avisa que vai retirar todos os trabalhadores da reforma da abadia, deixando assim Julia sem ter o que fazer. Paralelo a isso, durante a explosão, algo foi libertado que provoca convulsões no garoto. Sua irmã então grita pela mãe, que vem correndo e tenta ajudar, mas o garoto fica bem rapidamente. Porém, começa a falar que todos lá vão morrer. Julia então resolve levar o filho ao hospital, mas os médicos dizem que está tudo bem com o garoto e que ele não teve nada. Tempos depois, já em casa, o garoto recebe cuidados, quando de repente começa a ter comportamentos estranhos com sua mãe e levanta a camisa mostrando a palavra ódio escrito na barriga, mandando chamar um padre. Julia então resolve chamar o padre Thomas para ajudar, mas de nada adianta, pois o garoto lança o padre longe, gritando que esse é o padre errado. Enquanto isso, em Roma, o padre Gabriel vai ver o Papa, e os dois conversam sobre a reunião que o padre teve com o conselho da igreja. O Papa então pede para ele deixar isso de lado, pois precisa da ajuda do padre com algo urgente. Ele então pede para o padre Gabriel ir até a Espanha investigar o caso de Henry, pois o local que o garoto se encontra já causou muitos problemas para a igreja. Então o padre vai para a Espanha, e chegando lá, ele conhece o padre Thomas, que se mostra um fã do trabalho do padre Gabriel. Depois de conversarem, Thomas apresenta o padre a Julia e sua filha. Em seguida, o padre enfim vai conhecer o garoto. Ele começa com uma oração, mas o demônio responde que as orações são inúteis. O padre então pergunta se o demônio sabe seu nome, e ele responde que conhece cada pecado de sua alma. E por fim, diz seu nome, e começa a relembrar os tempos de guerra, onde o padre serviu contra a Alemanha. Então o demônio vomita um pássaro, fazendo o padre Gabriel assustado sair do quarto. Então o padre vai até a mãe do garoto explicar que ele está possuído por um demônio muito poderoso, e que no momento a única coisa que pode salvar a vida do garoto é a fé. Então Julia conta que o garoto parou de falar há 1 ano, quando viu seu pai morrer em um acidente. Enquanto isso, o telefone tocou, e Amy, ao atender, ouviu a voz de seu pai dizendo que todos eles vão morrer. Em seguida, o padre Gabriel chama Thomas para ajudar no exorcismo do garoto. O problema é que Thomas não tem nenhuma experiência com exorcismo. E durante o exorcismo, o demônio começa a brincar com a mente de Gabriel, mostrando a tal mulher Rosália. E também provoca Thomas, revelando que ele teve um caso com uma mulher. O padre então perde a cabeça e tenta estrangular o demônio, mas Gabriel impede.
Então o demônio diz para o padre que ele mordeu a isca e que vai destruir ele e sua igreja. Em seguida, Gabriel encontra Thomas, que resolve se confessar e dizer que a moça era Adela, alguém que ele amou muito, mas que no fim escolheu amar somente a Deus. E Gabriel conta que Rosália era uma moça que ele tentou ajudar, mas falhou com ela, e o demônio está usando isso, pois sabe que os dois se sentem culpados. E durante a conversa, o padre Gabriel acaba percebendo que o demônio, ao dizer que ele mordeu a isca, não deseja o garoto, e sim algo muito maior. Então o padre vai para fora da abadia, e ao encontrar um poço, ele joga um pano em chamas, e acaba causando uma grande explosão. Enquanto isso, o demônio está brincando com Amy e atacando a sua mãe, deixando as duas apavoradas. Mas o padre Gabriel chega para acabar com a festa do demônio, salvando Julia e em seguida Amy. Paralelo a isso, o poder do demônio é tão forte que ataca o Papa, que vai parar no hospital. Lá, ele tenta dar um recado para o padre Gabriel, mas acaba vomitando na cara do bispo Sullivan. Mais tarde, Gabriel e Thomas investigam o local onde os trabalhadores sofreram um acidente e acabam descobrindo uma catacumba, onde enterravam os não convertidos. Então o padre encontra uma chave no estômago de um homem, que dava acesso a outra catacumba. Lá, eles encontram o corpo de um homem, que foi fundador da Inquisição Espanhola e que também era um exorcista. E ao saber que ele estava possuído, se trancou nesse lugar porque sabia que o plano do demônio era se infiltrar na igreja. Então, percebemos que o plano do demônio era usar o garoto para atrair o padre Gabriel e possuir ele, e assim ter acesso ao Vaticano. Enquanto isso, o demônio também entra no corpo de Amy, e Julia tenta aplicar um sedativo no garoto, mas o demônio descobre e ataca a mãe e filha, já com a intenção de matar. Paralelo a isso, o padre encontra um livro, e então, por fim, descobre que o nome do demônio é Asmodeus, o rei do inferno. Nesse momento, o demônio se enfraquece e liberta a Julia e a filha. Então Amy aproveita e aplica o sedativo no garoto, que desmaia. Enquanto isso, o padre Gabriel se prepara para sua batalha contra o demônio e precisa estar purificado. Então se confessa com Thomas e começa a contar sobre seu passado e traumas, quando lutou na guerra. Mas que seu pior fardo é não ter salvado a Rosália, porque pensava que era apenas uma moça com problemas mentais, mas ela acabou se jogando na frente dele. E por isso, ele sente um grande remorso por não ter ajudado ela quando precisava. Em seguida, o padre Gabriel e Thomas se preparam para salvar a vida do garoto. E agora a situação está bem pior, já que o garoto está quase irreconhecível. Então o padre começa a orar, mas o demônio ataca mais uma vez, brincando com visões da Rosália e a provocar Thomas com visões de Adela. Mas o demônio não consegue distrair eles, e o padre Gabriel faz mais uma vez uma oração mais forte, e o demônio luta para não libertar o garoto, mas então ele desmaia e o garoto volta para o corpo. Mas logo, o demônio volta a possuir o corpo, e deixa uma mensagem na barriga do garoto escrito: Deus não está aqui. Em seguida, as coisas ficam piores, já que o demônio também entra no corpo de Amy, que ataca sua mãe e pendura o padre Thomas. Enquanto isso, Gabriel está paralisado, sem poder fazer nada, enquanto o demônio controla todos. Então o padre Gabriel resolve se sacrificar e deixar o demônio possuir o seu corpo. Então o garoto é liberto. E o padre Gabriel, tentando controlar o demônio, pede para que Thomas tire todos de lá o mais rápido possível. Então o padre luta com o demônio, que está ficando mais forte. E sabendo do plano do demônio de se infiltrar no Vaticano, o padre tenta acabar com tudo ali mesmo, mas o demônio é mais forte e não deixa. Enquanto isso, Thomas volta para ajudar o padre, que agora parece estar completamente possuído. Então Thomas não desiste da alma do padre e começa seu primeiro exorcismo, e o demônio, sentindo que está perdendo, libera toda a sua ira contra Gabriel e Thomas. E depois de muito lutar, Gabriel e Thomas se unem para fazer o exorcismo final e mandar Asmodeus de volta para o inferno, enfim, vencendo a batalha contra o rei do inferno. No dia seguinte, Gabriel e Thomas vão visitar o Papa, que agradece pelo trabalho conjunto deles. Então o Papa avisa que o conselho da igreja pediu um relatório sobre o exorcismo na Espanha. O padre Gabriel então já imagina que o bispo Sullivan tenha implicado novamente, então o Papa avisa que ele está tirando um ano sabático bem longe dali. Em seguida, o bispo leva eles até a oficina do Vaticano e avisa que o garoto e a família agora estão bem morando nos Estados Unidos, mas que agora existe outros 199 lugares na Terra onde Deus não é bem-vindo. E assim ele sugere que Gabriel comece uma nova jornada para derrotar todos esses demônios.
Então ele convoca a ajuda de Thomas, que aceita o desafio de mais uma nova batalha contra os demônios. E parece que vem uma sequência por aí. E aí, gostaram do filme? O que vocês fariam na situação da mãe do Henry? Deixe seus comentários que eu respondo todo mundo. Nos vemos no próximo filme. Tchau!